Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje, Dia Mundial da Lei, nós vamos conversar com um advogado, digamos, diferente. Basta dizer que ele conquistou a internet fazendo piadas sobre os trâmites do direito. Aqui ao meu lado, Haroldo Guimarães. Ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. E o Influenciadores está recebendo hoje um cearense de Fortaleza. Ele é advogado desde 1999, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Processual e em Direito e Processo do Trabalho. Também é professor de graduação e pós-graduação em Direito. Leciona ainda em cursos preparatórios para concursos públicos, além de ser conferencista e consultor empresarial. Mas é como ator e humorista que tem chamado a atenção do grande público. José Haroldo Guimarães Filho. Tudo bem, Haroldo? Seja bem-vindo a Influenciadores. Tudo jóia, obrigado pelo convite. Haroldo Guimarães ou Haroldo Preto? Haroldo Guimarães, as pessoas me conhecem mais por Haroldo Guimarães, mas umas pessoas gostam de me chamar de Haroldo Preto, talvez em razão do Instagram, que é o nick no Instagram, mas eu gosto do nome também, Haroldo Preto, tranquilo, pode chamar de Haroldo, pode chamar de Preto. Pode chamar de meu bem, não tem problema, tá tudo tranquilo. Meu bem também pode? Meu bem, chame-se. Haroldo, hoje é Dia Mundial da Lei, mas foi mesmo o direito que apareceu primeiro na tua vida ou não? Não, sem dúvida nenhuma que não. Porque eu sempre fui gaiato, desde o colégio, né? Eu era o gaiato da turma, o brincalhão. Sempre tem? Esse sempre eu fui. E aí, quando eu descobri que eu podia ter amizades, quando eu descobri isso na primeira série do ensino fundamental, que eu podia ter amizades. Na primeira série do ensino fundamental? Foi, porque eu mudei estudava na alfabetização. De manhã, quando eu passei para tarde, eu não tinha mais amigos, entendeu? O que aconteceu? Me mudaram da manhã para tarde e eu não conhecia ninguém na sala. Ninguém falava comigo. Aquela história do cachorro foi aí na mudança? Foi, exatamente. Aí eu comecei a fazer marmota. E aí os meninos achavam a graça da porra. Eu digo, epa, rapaz, isso é legal. Então surgiu o humor, sem ser uma coisa desinteressada, foi na casa maquiavélica mesmo. Cara, eu nunca falei isso pra ninguém, eu acho que eu nem me lembrava disso, mas isso é a pura verdade. Atenção, você que está nos temos uma novidade. Temos uma novidade. Eu estudava no Colégio Lourenço Filho. Um dos colégios mais tradicionais de Fortaleza, para quem é de fora do Ceará, que não conhece o Colégio Lourenço Filho. E aí eu mudei da alfabetização, que eu estudava de manhã, quando eu mudei para tarde, não tinha amigos, aí eu comecei a frescar em sala de aula, aí deu certo. Eu fiquei cheio de amigos. Me enturmei rapidamente. E aí fui sempre sendo gaiato, irrequieto e tal. Até que eu passei no vestibular para Direito. Quando eu passei no vestibular para Direito e, enfim, me formei, eu fiz uma opção pelo curso de Direito. Muito embora eu já tivesse ganhado um festival de humor com Edmilson Filho. Pois é, isso que eu queria falar. Você ganhou um festival de humor no colégio e não era um festival qualquer, né? Não, na verdade, eu era colegial de fato e era o maior festival da época. Aqui a gente pode dizer, porque o seu programa é muito livre com relação a isso, mas era um festival de um shopping de Fortaleza, Shopping Aldeota, era o maior que tinha. E revelou a Escolástica, o Adamastor Pitaca, revelou a Aulineide de Camurupim, revelou muita gente boa. E eu, com 16 anos, fiz uma dupla com Edmilson Filho, com 17, e nós ganhamos esse festival, que era o maior que havia. Então, capaz, acho que a gente é engraçado mesmo. Só que a gente viveu disso um tempo, fez alguns shows, passou a ter um dinheiro que não tinha, comprar roupa, comprava roupa da Alternativa, é o novo, lembra disso? Alternativa. Lembra a Alternativa da Mesbla? Andar de táxi e tal, meu irmão, era bom demais, ia pra festa, porque a gente não podia ir pra festa, não tinha grana. E aí, só que eu passei no vestibular e o Edmilson virou um atleta de alto nível, de taekwondo. E aí foi quando a gente deu a parada. Mas antes de passar no vestibular, tem uma história que vocês foram convidados para se apresentar num Réveillon. Que história é essa? Cara, a gente foi convidado para se apresentar num Réveillon em Jericoacoara, um Réveillon imenso, você lembrou, era mais e tal. Isso foi em 94 ou foi em 1993, um dos dois, certamente. E aí a gente era colegial e tal, e aí eu tinha que pedir para minha mãe e o Edmilson pediu para a mãe dele. Aí eu digo, Edmilson, peça para sua mãe, porque se a sua mãe deixar, a mamãe vai deixar. Aí ficou nessa esculhambação, a gente com medo de pedir para a mãe, para as respectivas, mas quando a gente pediu, finalmente pediu, faltando uma semana, nenhuma das duas deixou, e a gente não foi. Só que a gente iria para Jericoacoara, tudo pago, e a gente ia passar uns 3 meses sem trabalhar,
Porque era muito de boa, na tranquila, entendeu? Ele ajudava em casa, mas a mamãe não deixou, entendeu? É isso aí, aí estou aqui. Eu podia ter sido, sei lá, podia ter mudado a minha vida, virar transformista. Alguma coisa poderia ter acontecido se eu tivesse ido a Jericoacoara naquele Réveillon. Foi difícil o momento em que você precisou escolher entre o humor e a faculdade? Havia uma pressão em casa para você escolher algum curso de graduação, Haroldo? Houve a pressão e eu sucumbi à pressão. Então, o meu pai dizia, Haroldo, você não vai ser nem Odete, eu não estou te criando nem para ser Odete, nem para ser humorista. Ele um dia chamou, ele viu que fazia shows e tal, ganhava um dinheirinho, barraca subindo ao céu, avenida, não sei o quê, e era Pier 251, a gente ganhava uma grana, cara, novos e com dinheiro nosso. Aí até que o meu pai chegou, ele demorava a falar, mas ele chamou o falecido faz 3 meses. Ele disse, Haroldo, eu não estou te criando para ser Odete nem para ser humorista. Aí eu entendi, porque ele falava muito pouco e saía. Tá bom, vou ter que deixar de ser humorista mesmo. Porque eu já tinha entrado também no curso de Direito, ele deixou muito claro. Foi no dia que eu botei o brinco, ele descobriu, eu usava escondido o brinco, né? Eu gostava de usar brinco e tal, eu ainda uso. Aí o que eu estava dizendo, quando eu usei brinco, eu usava escondido, sabe? E aí um dia papai e mamãe brigavam, eu andava assim de lado, botava uma camisa na cabeça e tudo, aí um dia papai e mamãe estavam discutindo, aí eu fui defender a mamãe, papai, não sei o que da mamãe, não sei o que ele, agora a conversa é essa e você com esse brinco? Ô papai, me desculpa, não, agora eu tô falando da sua mãe. Foi assim, passou. Quando deu uma semana ele me chamou para conversar, Haroldo filho, você pode usar seu brinco, agora você não vai usar esse brinco na frente dos meus amigos, nem da porta da minha casa para dentro. Estamos combinados? Combinado. Pronto, foi desse jeito, ele só tinha uma palavra. Outra vez ele soldou a chave, a gente perdia muito a chave do cadeado, lá, da porta lá de casa, um portão interno, então ele pegou uma corrente, soldou na chave para a gente não perder. Não, na verdade ele soldou o cadeado, a gente perdia o cadeado. Com a chave, ele pegou um pedaço de lenha grande e emendou na chave para a gente não perder, o bicho era bruto, viu? Isso tudo parece piada de stand-up, né? Mas o papai era um cara bruto. E foi essa resolução que ele tinha que foi importante para eu, pelo menos durante um momento, essa resolutividade que ele tinha foi importante, pelo menos para que um momento eu abandonasse a condição de ator, entendeu? A condição de comediante. Mas aí voltou, não teve jeito, foi mais forte que eu. Voltou de alguma maneira. E no final da vida ele já não era mais alguém que se opunha a isso. Ele foi perdendo um pouco a consciência, em razão da velhice, Alzheimer e tal. Mas ele não foi se opondo, e eu acho até que tinha bastante orgulho quando eu fiz cinema e tal. Mas ele foi um homem do tempo dele, com as limitações que tinha, talvez até tivesse correto, entendeu? Mas as pessoas são as opções que têm, as opiniões, as inclinações que têm, as convicções. Ele tinha suas inclinações, passou o melhor possível pelo que ele entendia para mim. Eu não tenho mágoa zero, e foi bom, porque agora eu sou um ator comediante diferente, entendeu? Foi importante para ti? Foi importante para ser quem eu sou hoje, entendeu? Eu poderia ser diferente? Poderia. Melhor ou pior? Não sei. Eu acho que ninguém é melhor ou pior que ninguém. Mas eu estou feliz, não arrependo de nada. Eu tenho muito orgulho também da minha condição de advogado, de tanto que eu estudei, ter feito um mestrado, 2 especializações, de dar aula faz muito tempo, de entender de reforma trabalhista como modéstia à parte de ninguém. Não porque eu seja inteligente, mas porque eu me esforço muito. Então, todo dia eu leio sobre a reforma trabalhista e leciono na Escola Superior de Advocacia para outros colegas advogados falando do tema. E o fato de me dar bem com a leitura me tornou um ator melhor. Os atores precisam ler muito. Por exemplo, para gravar lá a série da Globo, Cine Hollywood, que a gente passou 100 dias no Rio, São Paulo e interior de São Paulo gravando lá na Globo, com Matheus Nastergalli, Luísa PRC, com Neila Talhac, etc., Miguel Falabella, o próprio Edmilson Filho e outros atores cearenses tão grandes quanto. A gente tinha que ler a série toda para poder entender a função do personagem naquelas cenas, que não necessariamente são gravadas conforme a cronologia. Nunca é gravado conforme a cronologia do que a gente vê na TV, né? Então o fato de ler rapidamente e aprender rapidamente o conteúdo foi um background que me foi dado pela condição de advogado. Sim. E por eu ter feito história também. Então, uma coisa acabou ajudando a outra. Eu tenho compreensões melhores dos textos e interpreto melhores os textos em razão também da vivência que eu tenho. Eu já não sou mais um garoto, o fato de ter 40 ajuda, entendeu? Até o fato de ser gordo ajuda, entendeu? Para fazer determinados papéis, você tem que ter o perfil de gordo, né? Ajuda a ser gordo? Ajuda demais. Como é que você vai fazer papel de gordo sendo magro? Ora, você conversa. Eu fiz um papel de um gordinho
lá no Cine Hollywood 2, aquele personagem do Cine Hollywood filme, ele evoluiu, o Munísio, né? Ele tem muito mais falas, ele ganhou alguns trejeitos, ele é o terceiro que tem mais cenas na série, que tem a Letícia Colin, que tem muita gente boa, que tem o João Neto, que tem o Carri Costa, Solange Teixeira, mas eu acabei tendo o privilégio de ter muita cena. E aí nós precisamos confeccionar o mais camadas de dramaturgia para esse Munísio, o nome dele é Munísio, o pessoal chama de Cício, né? E aí o fato de ser gordinho compôs o personagem, entendeu? Então, eu, por exemplo, estou emagrecendo agora. Eu posso até emagrecer bastante, mas eu vou ter que, de alguma maneira, botar um enchimento e tudo, porque esse personagem é gordinho. Ele é gordinho, ele é fofo, ele parece um ursinho, entendeu? E é isso. Eu falo pra caramba, né? Eu te falei, né? Então, mas aí tem muito advogado nos assistindo agora e deve estar se perguntando por que você escolheu o direito naquele momento da tua vida, Haroldo? Cara, é ridículo o motivo pelo qual eu estava andando de ônibus com o Edmilson, não sei para onde. O Edmilson passou para Educação Física e eu passei para Direito e História, né? E aí eu perguntei, Edmilson, o que é que tu acha que eu devo fazer Direito ou História? Mas faz Direito. Por quê? Porque é moral. Olha o argumento do cara, mano. Não, mas faz Direito, é moral e tal. E aí o meu pai foi sindicalista há muito tempo, conseguiu se formar em Direito já com 2 filhas, só tinha UFC, passou no vestibular e tal. Fez uma advocacia muito humilde, né? Muito humilde. Ele tinha um orgulho danado que tinha vindo da extrema pobreza e tinha virado advogado e queria que eu fosse advogado também. Uhum. E é muito legal, mesmo que você não seja propriamente seu sonho, quando você realiza o sonho dos seus pais, é bom também, cara. É claro que é bom. E aí eu gostei, não quando eu cursei. Quando eu cursava o curso de Direito, eu achava um saco. Um saco, o pessoal do Direito de camisa por dentro, tudo arrumadinho, aquelas conversas besta, coisas que eu aprendi que eu não podia usar imediatamente. Para que eu ia entender de direito civil, sei lá, de direito administrativo, se aquilo não fazia parte da minha realidade? Eu achava um saco, era diferente do curso de História. É outro mundo. O curso de História é um barato. Você está falando da vida, falando das pessoas, falando do mundo. Só que antes de me formar em Direito, era obrigatório fazer um estágio na Defensoria Pública, na minha época. Cara, no dia que eu pisei lá, não foi bem no dia que eu pisei, porque eu tive dificuldade também de ser orientado. Um defensor público tentou me orientar, eu não consegui, depois foi outro. Aí uma terceira defensora pública, porque eu era perturbado, né? Uma terceira defensora pública, cujo nome era, vale dizer, Maria das Dores Neves Andrade, foi a pessoa que teve paciência comigo. Porque eu era muito irrequieto, muito perturbado. Depois de descobrir que eu tenho o famoso TDAH, num nível muito alto, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando as pessoas falavam comigo que eu ia atender o pobre lá, eu não conseguia nem entender o que o cara falava, porque o pobre ele entra contando da história do meio. Não, porque ele disse. Ele quem? A pessoa senta. Não, porque ele disse que com esse problema eu preciso de um alvará. Ora, eu lá sei o que é um alvará, entendeu? Né? Aí eu, caramba, eu escutando e anotando tudo, aí a doutora Dorinha, né? Maria das Dores Neves Andrade, só olhando assim de lado, Haroldo, vá tomando nota, não se preocupe, estou aqui do seu lado, anote. Peça para ela preencher o formulário, o nome dela e tudo, peça para ela assinar a procuração. Aí eu digo, eita pau, eu atendi umas 3 pessoas. Uma dessas pessoas eu tenho decorado não, mas eu não posso dizer porque é um sigilo advocatício. Muito pobrezinha, uma pessoa com deficiência, um menino lindo no braço, entendeu? A deficiência dela era severa, que dificultava muito a marcha dela, ela andava com dificuldade. Sim. Aí namorou com um turista, o turista engravidou ela, o turista não queria, riquíssimo, não queria pagar nem a pensão. E eu atendi mais 2 pessoas, que eu também não esqueço, que são essas 3 pessoas que eu atendi na primeira vez, que eu atendi com a doutora Dorinha. E aí a doutora Dorinha chegou para mim e me deu um disquete, olha, fica tranquilo. Um disquete é o novo. Vocês não sabem, você é muito novo, tem você muita não sabe gente o que é em casa agora que não sabe nem o que é disquete. O disquete é uma espécie de um pendrive PEBA, entendeu? Aí o disquetezinho, olha, está aqui todas as petições que você vai precisar, 90% delas estão aqui, porque aqui na Defensoria Pública tem mais inventário, ação de alimentos, investigação de paternidade, não sei o que. Todos estão aqui, vários modelos, tá? Fique tranquilo. Você vai editar esses modelos, vai dar tudo certo. Outra coisa, essa ação da dona fulana, está aqui, você vai ler esse capítulo, era um capítulo lá sobre investigação de paternidade. Você vai ler o capítulo desse livro aqui, um capítulo sobre ação de alimentos, e você vai ler aqui esse livro aqui de prática e tal, você vai fazer uma peça com base no modelo que está aqui. Você entendeu? Entendi. Você tem 3 dias para entregar. Você consegue me entregar em 3 dias? Tenho. Cara, entreguei. Quando eu entreguei a petição, horrível, eu tenho essa petição até hoje, no meu computador, horrorosa. A doutora Dorinha chegou para mim e disse, Haroldo, eu estou impressionado. Que petição bonita.
quanto amor tu entregou nessa petição? Você vai ser um excelente advogado. Mentira, porque a petição é horrorosa. Mas ela, para você ver a importância de um professor, ela inaugurou um advogado naquele momento. Ela criou um advogado naquele momento. E criou um professor também, entendeu? Nunca mais eu vi essa mulher na minha vida. Isso aconteceu em 1999. Talvez até esteja nos assistindo 98, nesse momento. Nunca mais eu vi esta mulher. E eu tenho essa dívida com ela. Eu me tornei professor, eu me tornei advogado, ajudei muita gente, fiz muita advocacia pro bono. Hoje mesmo eu ajudei muita gente de graça, entendeu? E a culpa é dela. E como é que foi a primeira vez que você deu aula? Você lembra do primeiro dia que você pôs os pés na sala de aula? Lembro demais. O pessoal me chamou. Eu nunca fui tímido, né? Então, eu estava fazendo direito, história, estava tocando na noite, fazendo show de mundo, não sei o quê, estava meio indeciso. E no colégio que eu estudava, me chamaram para dar uma aula lá de história, para o pessoal que ia fazer vestibular, no terceiro ano. Aí é só resolver as questões? Beleza, estudei as questões. Só que como eu não estava nem vendo, jamais eu ia querer dar aula de história, apesar de fazer história, eu vou frescar essa aula aqui. Aí resolvi as questões, frescando. Quando resolvi as questões frescando, terminou a aula, o pessoal bateu palma, macho. De pé. E os outros professores, flat, né? Eu achei arrebentando de caraca, a negra gostou da esculhambação. Ele faz assim, 2 minutos, 2 minutos é 2... 2 minutos para a gente encerrar esse bloco. Né? É muito chique. Mas não é uma tesoura também, né? São 2 cameramen, uma equipe. Meu irmão, é muito chique aqui. Né? No Ceará tem muito dinheiro, não tem? O estado do Ceará não tem? O cara do abrindo. Sim, aí deixa eu falar. Aí eu fiquei com esse vermezinho no sangue. Eu digo, eita, pai, isso é legal, entendeu? E aí eu decidi, não, eu quero ser professor de Direito. Aí eu editei o meu currículo, o que eu não recomendo. Eu dei uma turbinada no currículo. Né? O pessoal, Haroldo, tu é professor? Sou professor universitário. Qual é a faculdade? Não, faculdade do não sei o quê. Qual seria o seu problema? Porque eu queria mesmo entrar na universidade para dar aula. Até que numa mentira dessa eu consegui entrar numa determinada faculdade para lecionar. Não façam isso, essa falsidade ideológica e material, se por acaso se corporificar num documento, né? E aí realizei meu sonho de ser professor universitário, mas me esforcei demais para ser um bom professor universitário. Eu passava o dia estudando para dar a melhor aula, para a mentira poder pegar. E aí pegou, e as pessoas estão acreditando que eu sou professor universitário até hoje. Ou seja, até hoje você continua dando aula. Até hoje eu ministro aulas aí, um bocado de canto você falou aí, um bocado de canto. Professor, ator, advogado, comediante, Haroldo Guimarães está com a gente hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.